de vocês já deixou de fazer algo porque estava com medo de alguma coisa, por temor de alguma coisa, no sentido de sair de casa, fazer algo no trabalho, encontrar alguém? Vocês percebem que a ansiedade tem feito com que vocês deixem de fazer alguma coisa? O primeiro comportamento que geralmente as pessoas adquirem, ou passam a ter, é a evitação de contato social, especialmente se ela tem um tipo de ansiedade chamada de ansiedade social, antigamente chamado de fobia social, mas que também ainda dá para a gente usar esse termo, tá? As pessoas desenvolvem um comportamento de evitação de contato. E aí eu preciso deixar claro que a gente está falando, nesse caso, essencialmente da ansiedade social, mas pessoas que não têm ansiedade social, que podem estar apresentando depressão ou um quadro de agorafobia, que é o medo de passar mal, podem também ter esse comportamento de evitação de contato. E essa evitação de contato social pode ser com amigos, com a própria família, com pessoas ali do seu prédio, E pode acontecer pelo medo de passar mal. E aí, esse passar mal, quem viu o vídeo de agorafobia sabe que quando eu falei sobre passar mal, eu não estou falando só de passar mal numa crise de pânico, para quem já enfrentou uma crise de pânico. Também pode ser um passar mal se você, nos últimos tempos, tem tido tontura, tem tido palpitação, tem tido qualquer sensação, mesmo que ela não se caracterize como uma agorafobia, ela se caracteriza como um desconforto e um medo de ter alguma coisa grave. E aí as pessoas passam a evitar contatos, tem desconforto nesses contatos, porque elas têm vergonha de dizer, de falar para as pessoas com quem elas estão em contato que elas estão se sentindo mal. Porque elas têm vergonha de não estar 100% com essas pessoas nos encontros, Eu tenho alguns pacientes que falam disso muito frequentemente, que às vezes até pode acreditar que pode ficar bem, mas em qualquer situação pode se sentir mal e, portanto, ter que explicar o que sente. E algumas pessoas preferem evitar isso. Mas em quadros depressivos, por exemplo, existe um comportamento muito comum de isolamento, mas esse comportamento de isolamento, mesmo que a depressão seja com componente de ansiedade, porque o deprimido pode estar ansioso, o motivo que na depressão as pessoas se isolam, evitando contato, não é com medo de passar mal, tá? Isso tem que ficar bem claro. Na verdade, a pessoa não está afim de contatos porque ela quer realmente se sentir mais sem ninguém para incomodá-la e ela não quer dar explicações. Muitas vezes ela não tem energia nem para falar, nem para conversar e ela está com uma irritação nas alturas, e aí ela acaba evitando esse contato social, tá? E a outra coisa é que muitas vezes a pessoa pode ter essa evitação do contato, esse isolamento, inclusive pelo medo de julgamento, se ela passar mal. Especialmente se ela vive em um contexto de pessoas que não compreendem, não fazem questão de compreender, ou tem dificuldade de lidar com as próprias emoções, ou de lidar com você se sentindo mal, com ela se sentindo mal. Que às vezes as pessoas ao redor não entendem exatamente, não é nem necessariamente má vontade, ela tem dificuldade de lidar com você em uma situação considerada uma situação de um pouco mais de fragilidade, que você não está ali 100%. E isso acontece, tá? E aí, isso é um dos motivos de isolamento, tanto em quem está passando mal, quanto quem tem ansiedade social. Agora, na ansiedade social, você tem mais um componente de medo de ser julgado,
tá? Você tem mais um componente de medo do que as pessoas podem falar sobre você. E aí, às vezes, evita uma reunião, evita ir a um encontro, né? Uma formatura, um casamento, um café, uma reunião de pessoas, com medo de cair, com medo de se apresentar mal, com medo, fica pensando sobre a roupa que vai usar, fica pensando sobre o que vai falar, né? Por uma série de coisas que ela reúne na cabeça, entendendo que pode ser algum tipo de erro. Isso acontece muito na ansiedade social. Isso vai além da timidez, tá, gente? Vai muito além da timidez. Na timidez, em geral, as pessoas podem até entrar ali na roda, elas se evitam, mas depois que ela conhece as pessoas, ela fica mais tranquila. No caso da ansiedade social, não é bem assim, né? Ela pode ir aumentando a ansiedade, ficando suada, tremendo e até palpitando no meio das pessoas à medida que essa exposição acontece, tá? E aí, gente, essa questão do medo de julgamento, vamos pensar o seguinte, claro que tudo isso tem que ser tratado, eu não quero transformar isso em uma coisa muito simples, né? Apenas numa simples fala, mas lembrem que julgamento é comum, mas julgamento é só um recorte da situação. O julgamento muitas vezes nem é do outro, mas na verdade é seu. E eu tô falando isso porque eu conversei isso hoje com uma paciente, né, que se julga muito por não estar 100%. E por não estar 100%, ela se sente fraca, se sente uma má mãe, se sente uma má esposa, uma pessoa que não está completa e acha que as pessoas vão julgá-la assim. E aí eu proponho a você que sente isso e que pensa isso, começar a pensar se na verdade esse julgamento não é na verdade seu em relação a você. E o que você está pensando é, na verdade, uma projeção do seu pensamento no outro. Quando a gente diz vão pensar tal coisa, ou fulano vai pensar tal coisa, é um momento de dar uma parada e pensar se, na verdade, não é você quem se julga mais do que os outros. Não é você que se julga que é uma pessoa fraca, você que se julga que é uma pessoa que nada dá certo, que erra muito, que não completa nada que inicia, né? E que vai taxando-se de um monte de coisa e, na verdade, projeta no outro o seu próprio julgamento. Isso é muitíssimo comum e é muito difícil porque é algo que martiriza, né? Que faz, ou melhor, que machuca, né, a pessoa, que faz com que ela seja a própria pessoa em nível de rigidez que machuca a si mesma nesse processo. Então, eu proponho você a pensar nisso e aliviar um pouco mais, né? Quando eu falo para vocês, às vezes eu ponho uma mensagem ali no Instagram falando seja gentil com você, é na verdade para a gente diminuir esse nível de rigidez sobre o que é ser 100%, né? Para diminuir também esse julgamento e esse estado de tensão que o próprio transtorno de ansiedade já pode trazer para você e você não ser, na verdade, um reforçador, né, de tudo isso. Uma pessoa que reforça o seu quadro e, na verdade, fala que os outros estão julgando, tá bom?